Meus irmãos, nesta manhã, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Este projeto que, como fora já anunciado e explicado com muita propriedade na noite de ontem, mas como temos um bom tempo e é possível que tenhamos também aqui nesta manhã alguns irmãos que não estiveram conosco na noite passada, então eu acredito que vale a pena falar um pouquinho sobre este projeto que está aqui se concretizando, que é a conferência, a primeira conferência bíblica da editora Alive, com a proposta ou com a temática Aprendendo com Jesus, cujo texto, o versículo que foi utilizado para dar este tema, é justamente o encerramento do grande Sermão da Montanha. Todo aquele que ouve, pois, estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E justamente estamos então trazendo a lume, ou por que não dizer, resgatando, não na igreja local, mas na igreja que somos nós, em cada um de nós, resgatando, despertando este interesse de ouvir mais e aprender mais com o nosso Mestre, o Senhor Jesus. Nós somos carentes a cada dia de ouvirmos mais o Senhor falar conosco. E por isso, achamos que seria propício, oportuno e muito edificante também termos algumas reuniões seletivas como estas, tão somente para dedicar tempo para a igreja se assentar, como aqui estamos, e ouvirmos o Senhor Jesus falar conosco. E o tema do Sermão da Montanha, que é um dos mais famosos, dos mais conhecidos, mais impactantes e edificantes sermões proferidos pelo nosso Salvador, pelo Senhor Jesus. Obviamente, ele é importante para a vida espiritual da igreja, é importante que nós aprendamos um pouco mais deste sermão. Convido a igreja a se colocar de pé uma vez mais e vamos ler ainda no capítulo 7 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista Mateus. Vamos ler ainda os versículos 21, 22 e também o versículo de número 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Irmãos, como todos sabemos, o Sermão do Monte, que no registro sagrado do evangelista Mateus, compõe os capítulos 5, 6 e 7 do livro que lhe leva o nome. Ele é um sermão que traz como uma temática doutrinal uma mensagem extremamente prática da vida cristã.
O Sermão da Montanha é um ensinamento, é a doutrina do Senhor Jesus. E, obviamente, por ser ele composto, dentro da divisão canônica, por 3 capítulos, é uma tarefa árdua você falar de forma separada, você isolar parte do sermão e tentar compreendê-lo a parte do seu todo. Nós precisamos ter uma visão panorâmica, fazer um estudo panorâmico, como estamos fazendo, de todo o sermão. Não dá para compreender o capítulo 7, a parte do 5, o 6, a parte do 7, e assim sucessivamente. Não são 3 sermões, apesar de serem 3 capítulos. É uma mensagem. E uma mensagem pregada pelo Senhor Jesus. Então, estava conversando ontem com os nossos companheiros, que estão também conosco nesta empreitada, ministrando a palavra de Deus, sobre esta iniciativa que eu acredito ser inédita. Termos 4 preletores pregando num fim de semana um único sermão, é algo inédito e extremamente edificador para a igreja, mas é algo desafiador para cada um de nós que estamos ministrando a palavra de Deus. Estava dizendo justamente que, se por alguma razão nos permitíssemos ou deixasse aflorar o nosso, no meu caso, o meu entendimento, a minha percepção, a minha interpretação meramente cultural, intelectual do texto, poderia ocorrer divergência de pensamentos e até mesmo, por que não dizer, poderia vir a ocorrer contradição entre os preletores. Contudo, se formos guiados pelo Espírito que inspirou as Sagradas Escrituras, que obviamente é aquele que em nós habita e nos conduz na direção do nosso ministério, todos falaremos a mesma língua, a mesma mensagem, uma mesma palavra, e a igreja será grandemente abençoada e edificada pela palavra do Senhor Jesus. Então a minha oração, a minha intercessão a Deus nesses dias foi justamente que nos desse esta sintonia para que no mesmo Espírito pudéssemos falar em uma só voz, ainda que saindo de 4 lábios diferentes, mas em uma única voz, a mensagem que Jesus quer transmitir nestes 2 dias à sua igreja, que aqui está reunida para ouvi-lo. Pastor Genival Bento, que ontem deu a abertura, começou trazendo alguns pontos chaves que eu também já tinha estudado e preparado. E ele, na sua introdução, de uma forma perfeita, posso assim dizer, contextualizando o momento em que Jesus proferiu este sermão, trazendo para a igreja o cenário religioso conturbado dos dias em que o Filho de Deus encarnou-se para então trazer a nós a mensagem salvífica do Evangelho, o quão conturbado e quão contrito era o cenário religioso, o cenário político, o cenário espiritual daqueles que estavam ali, na região da Galileia, da Judéia, enfim, na Terra Santa, nos dias do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Havia grandes divisões religiosas, havia os grupos, como o pastor ontem falou, não quero aqui ser redundante, repetitivo, mas ele falou da origem, inclusive, de cada um dos grupos: fariseus, saduceus, essênios, zelotes, herodianos. Falou sobre a questão da cultura predominante, a cultura grega, falou da questão política, do governo romano, sobrepujando toda aquela região. Então este cenário completamente conturbado, onde havia uma dominação, e aqui é a palavra-chave, a dominação religiosa, implementada pelo grupo predominante dos fariseus,
que ensinava e induzia o povo a acreditar que a religião, que a vida com Deus, estava circunscrita ou estava restrita a uma série de cumprimento de liturgias estereótipas, externas, ou seja, aquilo que se aparentava, aquilo que se mostrava, era um sistema religioso falido, porque não tangenciava a vida interior, mas formatava as pessoas para se comportarem exteriormente de uma maneira que não fosse criticada pelos demais, mas que não se importava tanto em serem aprovadas em seu interior por aquele que sonda os nossos corações. Era uma religião, como nós falamos popularmente, a religião da aparência. A preocupação era se mostrar, a preocupação era não deixar transparecer exteriormente qualquer coisa que fosse contra os mandamentos, as leis, ainda que no coração não se acreditasse, ainda que no coração não se amasse as leis de Deus, ainda que no coração não tivesse zelo verdadeiro e coerente com o Deus da palavra, mas precisava aparecer, precisava se mostrar. Era essa a religiosidade predominante. E os fariseus eram experts, eram mestres em apresentar um estereótipo religioso além daquilo que os homens podiam alcançar. Eles iam além no seu interior, no seu exterior, melhor dizendo. Se a roupa deveria ter certa medida, eles acrescentavam um pouco mais, para dizer com isso, somos mais santos. Se era necessário trazer consigo a palavra na mente, eles, para mostrarem que de fato tinham a palavra de Deus na sua mente, usavam presos à sua testa, testeiras, trechos da Torá amarrado, para que quem olhasse externamente, a palavra de Deus está presa aqui, ele leva a palavra de Deus na sua mente. Os filactérios, enfim, todas essas liturgias para mostrar exteriormente comprometimento com a palavra de Deus, amor à palavra de Deus. Quem olhava os fariseus dizia: olha como ele tem compromisso, como ele anda em concordância, como ele tem zelo pela palavra de Deus. O estereótipo, a religião do estereótipo, aquilo que se parece, não se importando muito com o que de fato se é. E como estamos vivendo uma época em que se mostrar nunca foi tão natural, nunca foi tão estimulante, impulsionado a se mostrar, isso tem inclusive adentrado em nossas igrejas e influenciado a nossa maneira de nos relacionar com Deus. Este afã do exibicionismo, de aparecer, de se mostrar, para que a gente possa fazer uma comparação bem rasa. Há poucos anos atrás, não muitos anos atrás, uma adolescente costumava ter o seu diário, escrevia no seu diário, e ela tinha um ciúme daquilo que escrevia no seu diário, e tinha todo o cuidado para que ninguém tivesse acesso às informações contidas naquele diário. Hoje em dia, o diário é um diário que é publicado, porque todo mundo precisa ver aquilo que ela está escrevendo. Olha que diferença. Antes era algo meu, antes era algo pessoal, antes era algo íntimo, de foro íntimo, quando muito os mais próximos, os amigos de verdade, a família. Hoje, o mundo. Estou falando isso dentro de um aspecto comportamental da vida social. O problema é que isso tem atingido a nossa vida espiritual. Hoje, o relacionamento de muitos cristãos com Deus tem que ser também desta maneira exposta. E muitos destes que de forma exacerbada expõem o seu relacionamento com Deus, não tem vida íntima com Deus. Não tem vida íntima com Deus. Expõe uma comunhão que não existe na intimidade. E o Sermão do Monte vem combater isto
que hoje em dia nós chamamos de farisaísmo. Por quê? Porque era a conduta dos fariseus, e acabou então criando este estereótipo. Ser fariseu, agir com farisaísmo, é hipocrisia, é mostrar algo que não é agir em desconformidade com a essência da vida, é se comportar de uma maneira que não se coaduna com aquilo que de fato é. O nome disso é hipocrisia, mas ganhou então a estirpe de ser farisaísmo, era a religião do fariseu. E nós precisamos, com muito cuidado, com muita calma, estamos numa manhã de estudo e com muita tranquilidade, nós precisamos entender o que Jesus estava de fato combatendo, confrontando, o que ele estava pregando contra, porque nós vamos ver uma série de negativas. Não haja assim, não faça assim, não julgueis, não. O que ele estava combatendo, o que ele estava condenando como forma de conduta, e preste atenção, religiosa. Não estou falando aqui dentro do Sermão do Monte, condenando prática de vida do pecador, condenando prática de vida do ímpio. Ele está pregando, o pastor Genival Bento ontem foi muito preciso em afirmar categoricamente, como as Escrituras, a princípio, aos discípulos. E ele está condenando um estilo de religião, ou uma conduta religiosa, que não é o estilo ou a maneira de vida cristã que ele veio estabelecer. E aí qual é a proposta do nosso estudo? É entender, irmãos. A palavra de Deus precisa nos fazer entender, não mover exteriormente. Quando isso acontece pelo Espírito Santo, vocês sabem tanto quanto eu, é muito bom. Mas nós precisamos de cultos racionais, onde nós possamos entender e tomar atitude para estar de acordo com a vontade de Deus. E se precisarmos abrir mão de algumas coisas, romper com algumas práticas, mudar a conduta de vida que não está agradando a Deus, para passarmos a agradar a Deus, precisamos fazê-lo. Ou do contrário, nas palavras do Cristo, não entraremos no reino dos céus. Então vejamos, eu pesquisei, estudei bastante para trazer uma informação, um estudo substancial para a igreja, e eu percebi que há um paralelo muito grande no Sermão do Monte com aquilo que fora dito pelo próprio Senhor, nosso Deus, no Antigo Testamento, para o profeta Jeremias, no seu capítulo de número 1, mais precisamente no versículo de número 10, quando do chamado de Jeremias, o Senhor nosso Deus diz assim a Jeremias, que Jeremias está sendo chamado com o seguinte objetivo, é sextuplo o objetivo do ministério de Jeremias, e o Senhor diz assim, estou te chamando para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Então percebam, Jeremias está sendo chamado dentro de um contexto de religião também falida, aonde a idolatria permeia e campeia os corações. Mas existe culto no templo, mas existe cerimônia, existe a religião judaica, mas no coração os deuses já ocuparam o lugar, nos dias de Jeremias. E Deus está dizendo a Jeremias, eu estou te levantando, primeiro para você arrancar e derribar, destruir e arruinar, colocar por terra o que está errado, porque não dá para construir o certo sobre o errado, irmão. Então tire o que está errado depois, Jeremias, edifique e plante. E aí então, estudando, eu percebi que o primeiro sermão de Jesus, publicamente, ele está derribando, ele está destruindo, ele está arruinando,
ele está colocando por terra o que está errado, para depois começar a construir com bases sólidas, com bases puras, com bases santas. E este sermão para nós é arrancar de nós o que está errado, derribar de nós aquilo que está fora da vontade de Deus, tirar da nossa vida o que está em discordância com as Sagradas Escrituras, para que o Senhor Jesus, por intermédio do seu Santo Espírito que está em nosso meio, comece a edificar e a plantar em nossos corações uma vida digna, uma vida íntegra, uma vida pautada nas Sagradas Escrituras, uma vida cristã de acordo com aquilo que Jesus veio trazer, ou seja, abaixo ao farisaísmo, vivamos um cristianismo de acordo com a vontade de Deus. E aí veja como o paralelo de fato é interessante, porque eu estou trazendo aqui a experiência do chamado de Jeremias para o início do seu ministério. E quando João Batista, que é o precursor de Jesus, vem preparar o caminho para o ministério de Jesus, olha o que João Batista diz. O capítulo 3 de Mateus é praticamente dentro do contexto aproximado do Sermão do Monte. Os versículos 7 a seguir, João Batista está dizendo para os fariseus acerca de Jesus. E ele diz assim: mas vendo ele muitos dos fariseus, João Batista, dizendo, e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Raça de víboras, quem é que está iludindo vocês? Que com a vida mentirosa que vocês vivem, vocês vão escapar da ira de Deus que breve virá. Quem é que está enganando vocês? Isso que é a pior mentira, irmãos, é a mentira que nós contamos para nós mesmos. Eu vou à igreja, vou fugir da ira vindoura. Eu sou dizimista, vou fugir da ira vindoura. Eu não perco o culto, vou fugir da ira vindoura. João Batista está dizendo: quem foi que disse que a religião de vocês vos livrará da ira vindoura? Quem foi que disse que o estilo de vida que vocês levam, hipócrita, vos livrará da ira vindoura? Quem foi que disse que pelo fato de vocês atraírem os aplausos do povo, porque acreditam naquilo que é uma mentira, mas que Deus sabe que é uma mentira, quem foi que disse que porque agradam a multidão, vocês vão fugir da ira vindoura? Querem de fato fugir da ira vindoura? João Batista está ensinando: produza frutos de arrependimento. Comece arrependendo-se. Quer fugir da ira vindoura? Não tem dois caminhos, tem um. E o caminho chama arrependei-vos. 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 Mas eu sou religioso. Se arrependa de ser religioso, porque a religião também, se não for uma religião, como diz Tiago, dentro dos moldes apresentados pelo apóstolo, se for uma religião como dos fariseus, apenas para apresentar algo que de fato não é, é passivo da ira vindoura. Raça de víboras, vocês não produzem frutos, está dizendo o Batista para os fariseus, para os saduceus. Vocês não produzem frutos, então está fazendo uma analogia com uma árvore. E eu já poderia dizer que está dizendo que a religião judaica, que era vivenciada pelos fariseus, é a figueira sem folhas, que lá na frente Jesus vai amaldiçoar. Porque tem beleza, tem folhas, mas não tem frutos. Não produz frutos. Frutos de arrependimento. São árvores com folhagem bonita, mas não tem fruto. E o interessante é que depois de compará-los à árvore, João Batista prossegue, e agora entra Jesus no cenário, porque ele diz assim: não querais dizer de vós mesmo, temos por pai Abraão. Isso quer dizer nada. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Verso 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. João Batista está falando do ministério de Jesus.
machado na raiz dessa árvore que tem folha e não tem fruto. Porque como eu estou fazendo o paralelo, primeiro ele vai derrubar. Primeiro ele vai jogar por terra, para depois começar a plantar e edificar algo novo. E ele já está com o machado na mão. E o machado não está para tirar as folhas, não está para tirar os galhos, não está no meio do tronco. O machado já está mirando a raiz. Porque toda árvore de João Batista que não produz fruto bom, ele vai arrancar. E sabe como é que termina a mensagem de João Batista, falando apenas do ministério que será exercido por Jesus? Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de levar-lhes as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Sua pá ele tem na mão, limpará bem a sua eira, recolherá o trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo que nunca se apaga. Fogo inextinguível, juízo eterno. Então Jesus vai vir fazer esta diferença. Isso aqui é no contexto religioso, irmãos. O assunto que estamos tratando é muito sério para a nossa vida ou morte espiritual. Isso aqui é no contexto religioso, irmãos. Ele vai fazer diferença de quem é palha, de quem é trigo, de quem é árvore que dá fruto, de quem não dá fruto. E quando Jesus chega, é justamente isso que ele faz. Ele está pregando o sermão que vai desaguar em vida prática. Tem que ter atitude prática, de acordo com a palavra de Deus. E ainda se referindo à questão dos fariseus, a justiça dos discípulos de Cristo, um dos textos áureos do Sermão do Monte, está dentro do contexto que fora pregado ontem pelo pastor Genival, o capítulo 5, versículo 20, é um dos textos chaves, que diz que a nossa justiça, ela deve exceder a dos fariseus, ou de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se a nossa justiça, irmãos, se a nossa vida, se o cristianismo que vivemos não exceder a hipocrisia, o farisaísmo, de maneira nenhuma, de modo algum, entrareis no reino dos céus. A justiça dos discípulos deve exceder a dos escribas. Jesus estava se referindo a uma justiça interior, a uma justiça moral, espiritual, em vez da justiça exterior, cerimonial, legalista dos fariseus. Martin Lloyd Jones diz que o problema dos fariseus era que eles estavam interessados nos detalhes, em vez de nos princípios. Eles se apegavam aos detalhes. Sabe aquela história de coar o camelo, ou melhor, coar o mosquito e engolir o camelo? Os detalhes, eles se apegavam nos detalhes. Mas eles abriam mão de princípios. Eles negociavam princípios, mas eles eram perfeccionistas nos detalhes. O problema deles, diz ainda Lloyd Jones, eles estavam interessados nas ações, em vez de nos motivos pelos quais se agia. E finaliza ele ainda dizendo dos fariseus que eles estavam interessados em fazer, ao invés de se interessarem em ser. Preocupava-se mais com aquilo que fazia do que com, de fato, o que se era. Nós ouvimos bastante ontem à noite sobre isso. Estou pegando aqui carona, para a gente poder começar a entender o capítulo 7. Porque ele ainda está falando do que começou no 5, do que continuará no 6, vai finalizar no 7, e no 7 ele vai ganhar uma tonalidade ainda mais preponderante de praticidade.
A metodologia, ela vai sendo usada por Jesus, ela vai aumentando. Começa no capítulo 5, falando das bem-aventuranças, vai falar da vida religiosa, oração, jejum. Ele continua até chegar no ponto final da mensagem no capítulo 7, e agora tratar com aplicação, com a decisão, com a tomada de atitude, com a prática. Então, quando chega no capítulo de número 7, ele vai trazer aqui, agora aumentando o tom, trazendo o contraste entre a religião farisaica e a vida cristã. Ele vai denunciar, a princípio, o mau hábito dos fariseus, de julgar e de não fazer auto-julgamento. O fariseu é muito rápido para julgar, mas é muito vagaroso para fazer auto-julgamento. E aí então Jesus vai dizer: não julgueis, para que não sejais julgados. Não tenha este hábito dos fariseus de julgar, porque senão vocês vão ser também julgados, e com a mesma medida com que julgardes, vos julgarão a vós. Qual é a medida do juízo usado pelos fariseus? Sem misericórdia. O farisaísmo, preste atenção, o farisaísmo é expert em nos transformar em juízes. O cristianismo vem nos transformar em justificados. O fariseu quer ser juiz. O cristão sabe que ele não é juiz, mas que ele precisa de um justificador que o justifique. E o cristianismo veio para nos justificar. É muito diferente. Não julgueis. Ao invés de julgar, julgue a vós mesmos. E aí, sabe o que acontece? Olha como é que Jesus está mudando o foco. Ao invés de olhar para fora, porque quem julga, naturalmente, olha o outro. Quem julga, naturalmente, ele se coloca numa posição superior e olha o outro, de cima para baixo. Quem julga olha para fora, quem julga olha para o outro, quem julga olha de cima para baixo. Jesus está dizendo: não faça isso. Ao invés de olhar para o outro, olhe para si. Ao invés de olhar para fora, olhe para dentro. Ao invés de olhar de cima para baixo, olhe para cima. E se você olhar para cima, ao invés de olhar para o outro, numa condição de estar superior ao outro, mas se você se colocar embaixo e olhar para cima, você vai perceber que você não pode julgar, mas você depende da misericórdia daquele que está em cima para te justificar, porque és pecador. Jesus está conduzindo nesse sentido, irmão. Está levando nessa direção. Olhe para si, olhe para si mesmo, olhe para dentro. Não olhe para o outro e aponte o outro. Por quê? Porque nós vamos maximizar o erro alheio e minimizar o nosso próprio erro. A gente começa a achar que a trave no nosso olho pouca coisa é, mas um argueiro no olho do irmão é muita coisa. Uma viga no nosso olho não é nada, não, eu sou diferente, Jesus me entende, o meu relacionamento é outra coisa. Agora, uma pequena lasquinha de madeira no olho do outro irmão é muita coisa. A gente condena, a gente aponta, a gente critica, mas Jesus diz: olhe para si. E de repente você vai perceber que você faz coisa pior. Mas se você olhar para Deus, ao invés de olhar para o outro, você vai buscar a misericórdia, e o Pai que está no céu, Ele vai te atender. É justamente dentro desse contexto, eu não quero fugir dele, eu não quero tirar o texto do contexto, eu não quero desmembrar o sermão. Jesus não está mudando de assunto. Assim eu quero entender e assim eu quero aplicar. Se ele está falando de não julgamento, se ele está falando de olhar para Deus e fazer uma autoanálise para buscar misericórdia, ele está dando passo a passo. Olha, irmãos, ele está dizendo para os discípulos: se vocês pararem de julgar os outros e passarem a julgar a si mesmos, vocês vão ver de forma desesperada o quanto vocês carecem do socorro do céu.
Ao invés de se fiarem na sua autojustiça, vocês vão perceber o quão miseráveis são e dependentes e necessitados da justiça de Deus e da misericórdia que vem do trono da graça. E aí, quando Jesus coloca os seus ouvintes nessa condição, quando ele diz: não julguem, olhem para si, porque vocês têm trave nos olhos e precisam de mudança. Aí os discípulos agora, penso eu, se estou sendo ministrado por essa palavra, ouvindo Cristo, e automaticamente faço autoanálise, me desespero, meu Deus, de fato eu sou muito pior do que eu achava. Eu olhava para o outro e não olhava para mim, achava o outro ruim, eu sou pior. E a coisa piora mais quando eu olho para Cristo e me comparo com Ele, aí que eu estou perdido. Aí Jesus diz: mas fique tranquilo, porque se você pedir, se você bater, se você buscar, o teu Pai vai te atender. Pede por mudança, pede por transformação, pede por regeneração, porque o Pai que está no céu, Ele vai te atender e vai te ajudar a ser um cristão verdadeiro. Não, definitivamente eu não vou conectar o pedir, o buscar, o bater a coisas materiais, a coisas terrenas. O sermão não fala disso. O sermão não está me orientando a pedir casa, carro, dinheiro, uma vida melhor, nem que seja saúde. O sermão está falando de vida espiritual. E ele está dizendo: se você está como um fariseu, é hora de começar a orar, é hora de começar a pedir, é hora de começar a bater, buscar, para que Deus mude a sua vida. Pedir é uma oração sincera, buscar é uma oração fervorosa, bater é uma oração desesperada. Jesus está dizendo: vá por esse caminho. Comece a pedir com sinceridade. Me muda. Me transforma. Me regenera. Sentiu que não foi atendido? Faça a oração fervorosa. Comece a orar e sentir o suor. Comece a perceber o suor se misturar com a lágrima. Se não está dando de joelho, vá para o chão, se deite, e ali embolado com a poeira, me muda, me transforma, me faz ser um cristão verdadeiro e autêntico. Se percebeu que ainda não está sendo atendido, começa a bater, dá murro no chão, diz para Deus: Senhor, eu não vou me levantar daqui, se não for para estar de pé espiritualmente, com a tua vida inserida dentro da minha vida. Eu não quero continuar vivendo uma mentira, eu quero que a tua vida esteja sendo refletida dentro de mim. Bata! O Sermão do Monte não está falando para ninguém pedir dinheiro, e pedir carro, e pedir casa, e pedir saúde. O Sermão da Montanha está falando de pedir, de bater, de buscar uma vida que agrada a Deus. Boa notícia para nós: todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. E olha como ele faz a comparação de um relacionamento fraternal. Qual é o pai que vendo um filho desesperado, pedindo pão? Eu vou usar uma expressão assim popular: vai fazer uma pegadinha com o filho, vai dar uma pedra. Que pai faz isso? O filho está faminto, o filho quer pão, o pai está percebendo que o filho está faminto, vai dar pedra. O filho quer peixe para se alimentar, para ter vida, para continuar vivo. O pai vai dar serpente para matá-lo? Qual pai? E aí o interessante é nós usarmos também, porque está dentro do mesmo contexto, apesar de escrito por outro evangelista, mas Lucas, no capítulo 6, versículo 13, usando esse mesmo texto, ele diz que o nosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha de que pedido ele está falando, irmãos.
Olha de que pedido ele está falando, irmãos. Se a mudança é resultado da ação poderosa, benevolente, graciosa, única, indescritível do Espírito Santo, e a gente luta, tenta e não consegue mudar por nós mesmos, aí Deus diz: não tente mais você mudar, peça a Deus, Ele dará o Espírito Santo. O Espírito Santo fará esta obra. O Espírito Santo vai operar a transformação. O Espírito Santo vai transformar o fariseu em cristão, para a glória de Deus. E aí vem então a regra de ouro, versículo 13. Porque da forma como vocês querem que os homens vos façam, façais vós também. Aqui está resumida a lei, aqui está resumido os profetas. Poderia dizer, aqui está resumido todo o contexto veterotestamentário. A fraternidade. A lei de ouro usada por Jesus de forma positiva. Confúcio já falava disso 500 anos antes de Cristo, porém ele dizia: não façais o que você não quer que seja feito a você. O Rabino Hillel também já falava sobre isso um século antes de Cristo, aproximadamente. Não faça ao outro o que você não quer que seja feito a você. Falando de forma negativa, não faça o que não quer que seja feito. Não faça o que não quer que seja feito. Jesus traz dentro de um aspecto positivo, uma atitude proativa. Faça. Faça o que deseja que o outro faça a você. Não é uma atitude passiva, é uma atitude proativa. Faça primeiro. Fraternidade. Olha como ele sai lá do julgamento, não julgueis, e agora vem para a fraternidade. Façam uns aos outros aquilo que você quer que seja feito a você. Então chegamos ao versículo, de número 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mais uma vez, não pense que está falando de vida cristã, porta estreita, mundanismo, beber, fumar, se prostituir, porta larga. É no contexto religioso. E isso deve chamar muito a nossa atenção. Porque dentro do contexto religioso, Jesus está dizendo, todos estão procurando. Todos estão procurando. Tanto é que ele afirma que poucos encontram, porque todos estão procurando. Nas religiões. E muitos estão encontrando, quando procuram nas religiões, o caminho da porta larga. A religiosidade descomprometida. E aqui, eu quero sempre fazer o paralelo. Quando eu falo da religiosidade, estou falando da vida vazia, da vida sem Deus, apenas de aparência. Quando eu falo de cristianismo, eu falo de vida. A vida de Cristo inserida na nossa vida. Cristo vivendo em nós. Nós, de fato, tendo sido crucificados com Cristo, e não mais vivendo nós, mas Cristo vivendo em nós. Isso eu chamo de vida cristã, a vida de Cristo, inserida na nossa vida. O farisaísmo é quem não tem a vida de Cristo, parece ter, mas não tem, é uma religiosidade vazia. E ele está trazendo, portanto, esta comparação, a porta larga, é essa religião sem compromisso. Sem vida, sem estar debaixo do senhorio de Cristo. Essa é a religiosidade vazia, essa é a porta larga. A porta estreita, cujo caminho é apertado, a porta da cruz, quando nos encontramos com Cristo na cruz. E o caminho
Está aqui o pastor Nilson. O caminho da cruz. É o caminho da cruz. O caminho de levar a cruz. A porta é a cruz. O caminho é o caminho de levar a cruz. Poucos são os que a encontram. E aí, um acréscimo meu, não estou acrescentando ao texto bíblico, mas meu, para falar aqui, poucos são os que a encontram, porque muito poucos são os que pregam sobre ela. Muito poucos são os que pregam sobre ela. Por isso tem poucos os que a encontram. E sabe o que é mais interessante? Olhe mais uma vez como é que Jesus usa as palavras. Ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, pela porta espaçosa, larga, do caminho espaçoso, que leva à perdição. E no verso 14 ele diz: porque estreita é a porta, e apertado o caminho, que leva à vida. Não é o céu, diácono Rafael. A vida. O céu é depois. O céu é depois. Mas a porta estreita do caminho apertado é o que leva à vida. E o termo vida aqui não é o termo grego bios, vida natural. O termo grego é zoe. E eu te explico melhor o que é. Zoe, absoluta plenitude da vida, tanto em essência como eticamente, que pertence a Deus, e por meio dele, é como, essa vida zoe é como logos, hipostático a Cristo, a sua encarnação, a habitação no corpo humano, em que o logos assumiu a natureza humana, quando a vida de Cristo é inserida em cada um de nós, é essa vida que está falando. O caminho conduz a essa vida, a vida de Cristo inserida a nós, vida real, genuína, vida ativa e vigorosa, devotada a Deus, abençoada, em parte já aqui neste mundo, para aqueles que colocam sua confiança em Cristo, e depois da ressurreição, a ser consumada por novas bênçãos, entre elas, em um corpo mais perfeito, que permanece para sempre. O caminho apertado da porta estreita, irmãos, é o caminho que nos conduz à vida, é o caminho que coloca, que insere, que aplica a vida de Cristo em nós. É esse caminho. Quem está caminhando por este caminho, esta pessoa tem a vida de Cristo dentro de si. Esta pessoa tem a vida de Cristo. Não é uma religiosidade externa, ela tem vida. O céu é depois, corpo glorificado é depois. Jesus está mais preocupado agora com esse sermão em trazer vida. A igreja precisa refletir no mundo a vida de Cristo. A igreja precisa ser conduzida pelo pensamento, pelo sentimento, pelas atitudes de Cristo. A igreja precisa ser uma autêntica, uma legítima representante de Cristo. Se não for para ser como Cristo, se não for para imitar a Cristo, se não for para viver debaixo do senhorio de Cristo, se não for para estar sendo guiado pelo Espírito de Cristo, se não for para terminar a nossa jornada, a fim de estar para sempre com Cristo, estamos perdendo tempo dentro de templo evangélico. Estamos brincando, perdendo tempo, porque no final das contas, essa nossa brincadeira de ser crente nos levará à perdição. Então o momento, hoje, é dia de deixar a vida de Cristo fluir dentro de nós.
Hoje é dia de renunciar à nossa própria vida para vivermos a vida de Cristo dentro de cada um de nós. E tome cuidado com os falsos profetas, diz ele ainda, que vem até vós com pele de ovelha, olha o exterior, mas por dentro, lobos devoradores. E como é que eu vou saber, Jesus, que não é ovelha e é lobo, se está atrás de uma pele de ovelha? Pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Mais uma vez os frutos entrando em ação. Pelos seus frutos o conhecereis. Vocês não podem colher figo dos abrolhos, vocês não podem colher uva dos espinheiros. Não. Você só vai encontrar fruto da árvore que está de fato arraigada em Cristo. Esta tem fruto. E qual fruto? Estamos falando do fruto de arrependimento. Estamos falando do fruto de reconhecimento de que dependemos diuturnamente da ação do Espírito Santo para nos ajudar a continuar vivendo de acordo com a vontade de Deus. É esse fruto. Quando não há esse fruto, meu irmão, nós somos reféns da hipocrisia, porque para manter a pseudo-santidade, e como dá trabalho, irmão, como dá trabalho, manter as máscaras, manter uma mentira, como dá trabalho, mas quem tem vida com Deus, quem vive na verdade, quem Cristo rege a vida dele, quem é guiado e conduzido pelo Espírito Santo, esses não são enganados pelos falsos mestres, porque eles não estão atrás de oba-oba, eles não estão atrás do barulho, eles não ficam estupefatos com fogo descer do céu, com supostos milagres. Eles querem saber, tem mensagem da cruz, prega sobre regeneração, ensina sobre a importância de nascer de novo. Aliás, quem está pregando já nasceu de novo. Aliás, quem está trazendo a mensagem já foi regenerado. Quem tem a vida de Deus, ele não está indo atrás de oba-oba, ele quer ouvir palavra de vida, palavra que confronta, palavra que transforma, palavra que aproxima ele de Deus. Falsos profetas são mensageiros da religião sem vida, não caminham para a vida. Acautelai-vos deles. Ou seja, eles têm aparência exterior, a religiosidade farisaica é uma verdade e a vida interior dele é outra. Eles têm uma vida, uma aparência exterior, mas a vida interior é outra. Como saber quem é quem? Pelos frutos. Pelos frutos. Você conhece um monte, eu vou usar a expressão monte, de pastores que estão na mídia, na televisão. Mas e os frutos? É uma confusão atrás da outra, é um problema atrás da outra, é uma vida completamente contrária que as Escrituras dizem. Você não encontra, como o pastor Genival pregou ontem, você não encontra a humildade, a mansidão, você não encontra o domínio próprio, não tem autodomínio, é se atacando uns aos outros, não consegue se dominar, não consegue sofrer a afronta, e como foi dito ontem também, glorificarem a Deus por estar sendo perseguido. Não, tem que ir para os tribunais, para a justiça, tem que haver briga, tem que haver esta arruaça. Jesus está dizendo, isso não é cristianismo. Cadê os frutos? Ensinam a submissão, não são submissos. Ensinam a humildade, não são humildes. Ensinam a sofrer o dano, não sofrem.
ensinam a ser humilhados por causa da justiça, por estarem pregando o evangelho, mas não querem ser criticados por andarem em conformidade com a palavra de Deus, querem ter o aplauso de todo mundo, e por isso negociam a mensagem. Mas Jesus está dizendo, não vão por esse caminho de querer agradar os homens, tenham a vida de Deus, porque se agradarem o Pai Celestial, basta. E usando os últimos 10 minutos de que possuo, eu encerro no versículo, ou nos versículos em que li. E esse aqui é para estremecer qualquer cristão. Esse aqui é para produzir de fato autoanálise. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, palavras, me diz, palavras, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, que faz a vontade, vida, nem todo aquele que diz palavras, mas aquele que faz vida, esse entrará. E aonde é que eu me assusto é porque Jesus afirma, muitos, não são poucos, irmãos, não é uma meia dúzia, irmãos, muitos, naquele dia, com D maiúsculo, o dia do encontro, naquele dia, me dirão, Senhor, Senhor, irmãos, passou a vida toda aqui na terra, Senhor, 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 pura mentira, só palavras, enganando a si mesmo, enganando aos outros, e acreditando que estava enganando a Deus, porque naquele dia diante de Deus vai tentar usar o mesmo artifício, Senhor, Senhor. E se esse dia é o dia do julgamento, se esse dia é o dia não do tribunal de Cristo para galardão, mas é o último dia, ou seja, o dia do julgamento final, porque ao final desta entrevista, eles serão lançados no lago de fogo. Isto implica dizer que não foram arrebatados, isto implica dizer que não passaram pelas bodas do Cordeiro, nem tribunal de Cristo, isto implica dizer que não voltaram com Cristo para reinar por 1000 anos. Ao final do milênio, tendo passado tudo isso, eles ainda vão tentar argumentar, Senhor, Senhor, houve um equívoco, o Espírito Santo não me levou, eu fiquei na tribo, houve um equívoco, não foi levado em consideração que em teu nome eu profetizei, não foi levado em consideração que em teu nome eu fiz maravilhas, não está registrado em nenhum lugar que em teu nome eu curei. Imagina a dureza das palavras de Jesus sendo ouvidas. Nunca vos conheci. Do que você está falando? Quem é você? Eu fui 20 anos crente. Você? Nunca te conheci. Eu fui por 30 anos membro da igreja tal, fui de cooperador, fui diácono, fui presbítero, fui evangelista. Você foi tudo isso? Nunca te conheci. É claro, irmãos, que eu estou usando uma expressão, por causa do texto bíblico, eu estou usando uma expressão, Jesus surpreso, nós sabemos que ele é onisciente, mas eu estou usando aqui uma antropopatia, eu estou usando um sentimento humano, aplicando a Jesus, a surpresa dele. Eu não sei quem é você, uma surpresa, você foi tudo isso? Nunca te conheci, porque aqui só está registrado uma coisa, isso daí é o que você fazia lá diante da minha igreja para enganar, mas eu sei a sua vida oculta, era só iniquidade, 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 só praticava a iniquidade. E aqui não entra quem praticava a iniquidade. Ué, mas iníquo profetiza? Ô, irmão, e quantos?
Tem muito iníquo por aí dizendo que está fazendo o paralítico andar. Tem muito iníquo, a vida dele é de iniquidade, escravo do pecado. Está profetizando, está fazendo maravilhas, e muita gente está se inspirando por eles, dizendo: eu quero ser igual a ele, quero ter um ministério como esse. Um dia o Senhor me tira do anonimato para ser igual a ele. Fique no anonimato com Deus, meu irmão. Fique quietinho no anonimato com Deus. Ninguém me conhece, irmão. Fica conhecido por Deus, porque tem muitos que saíram do anonimato, mas Jesus está dizendo: eu não te conheço. Mas eu não te conheço. Vamos cultivar vida. Vamos cultivar vida. Se Jesus quiser nos usar para falar a 10, a 100, a 1000, a 10.000, para falar dele, para deixar a vida dele fluir de nós, a palavra dele sair por nossos lábios, para abençoar a sua igreja, para anunciar a mensagem aos pecadores, ok? Estamos aqui, mas nos preocupemos em ter vida, nos preocupemos em ter vida íntima, nos preocupemos em ter comunhão. Eu não vou entrar na alçada, é do nosso companheiro, o pastor Nilson, vai poder dizer à noite. Vamos nos preocupar a entrar no nosso quarto, em secreto, vida secreta com Deus. Esse ele conhece, a esses ele conhece. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Apartai-vos para o fogo eterno. Muitos me dirão naquele dia, e eu direi abertamente, diante de todos, o que era feito às escondidas. Naquele dia eu direi abertamente: nunca vos conheci. Eu vou parar por aqui, porque daqui a pouco o pastor Bruno vai aplicar tudo isso aqui. Ele vai aplicar, ele vai terminar o sermão. Mas eu vou fazer ainda, na oportunidade que tenho. A palavra nunca volta vazia, e eu não costumo terminar mensagem, ensino, sem dar oportunidade. Porque às vezes alguém ouviu e eu preciso me manifestar publicamente, eu preciso tomar uma atitude, então eu preciso te dar uma oportunidade. Por isso eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. É simples, mas é poderosa. É a palavra de Deus. E a oportunidade que eu te dou é de tomar uma atitude também simples, porém também poderosa. Uma atitude simples, de quiçá sair do seu lugar e vir aqui à frente, numa atitude de quem diante de Deus diz: me ajuda a ter a sua vida dentro de mim. Me ajuda a caminhar o caminho da cruz. Me ajuda a renunciar um pouco mais a cada dia ao meu eu. Me ajuda a ser amanhã menos parecido comigo mesmo e ser mais parecido com Cristo. Me ajuda a viver uma vida em que as pessoas me desconheçam. Você está diferente, porque eu estou mais parecido com Cristo. Não queira ser como A, B, C, o famoso da mídia, o conhecido. Queira ser como Cristo. Queira ser como Cristo. Queira ter dentro de si a vida de Cristo. O que mais impactou os discípulos e queria imitar a Cristo e aprender com Cristo, você sabe tanto quanto eu: Senhor, ensina-nos a orar, porque eu nunca vi ninguém com uma vida íntima de comunhão com o Pai como o Senhor. É no monte, é no vale, é na casa, é no barco, é onde está, é falando com o Pai, falando com o Pai, falando com o Pai. Eu quero ter essa vida com Deus que o Senhor tem. Eu quero ter de volta para alguém, a palavra é essa. Eu quero ter de volta este maravilhoso hábito da oração. Deixa eu orar por você nesta manhã. Converse com Deus aqui um pouquinho em secreto, e na sequência eu oro. Converse com Deus um pouquinho em secreto.
Fale com Deus: Senhor, esta conferência veio para mudar a minha vida, para eu ouvir a Tua palavra, ser colhido pela Tua palavra, ser constrangido pela Tua palavra, ser levado a mudar pelo poder da Tua palavra, que é viva e eficaz, viva e eficaz. Converse com Deus um pouquinho. É simples a atitude, mas é poderosa. Eu posso dizer em nome dos companheiros de altar, de maneira alguma sem querer ofender a ninguém, mas eu posso dizer em nome de cada um de nós, companheiros de altar, nós precisamos também a cada dia parecer mais com Jesus, porque no final das contas, a igreja, ela quer ver Jesus na vida de cada um de nós obreiros. Jesus nos constituiu ministros serviçais, para que a igreja possa nos ver, se inspirar, assim como Paulo pôde dizer: seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus está dizendo: não se iluda com essa religião que vocês conhecem até hoje. É o que Ele está pregando lá no monte. Não se iluda com o que vocês conhecem de religião até o dia de hoje. Jesus, eu tenho 70 anos de vida. Está lá alguém dizendo no Sermão do Monte: o que eu conheço de religião é isso. Jesus está dizendo: apaga tudo isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Esteja disposto a ser confrontado pelo que é vida cristã. E Ele começa a ensinar, abrindo a sua boca, começa a ensinar. E está nos ensinando, se você tem a humildade de aprender com Ele. Esqueça tudo que você entende por religião e comece do zero. Saia daqui ao término desta conferência dizendo: a partir de amanhã eu vou ler de novo os evangelhos, eu vou começar tudo de novo. Eu quero continuar aprendendo com Cristo. Eu quero continuar aprendendo com Cristo. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. Peça que o Espírito Santo comece a operar mudança. Não peça nada além disso. Chore, sue, faça o que quiser, mas peça isso: me mude, me transforme, me restaure, me renove. Faça de mim um cristão verdadeiro. Haverá um grande evangelismo essa tarde, irmãos. Nós precisamos sair nessa tarde, como foi dito ontem. Antes de pensar em entregar um pedaço de papel, folheto, a pessoa tem que olhar nos nossos olhos. Aí dentro está Cristo. Aí dentro desta pessoa mora Jesus Cristo. Senhor Deus Pai, nesta manhã, nós não estamos aqui para julgar o outro, mas a nós mesmos. Não estamos aqui para fazer análise da vida alheia, mas olhar a nós mesmos. Não estamos aqui para tirar, Senhor, a lasquinha de madeira do olho do outro. Estamos aqui para arrancar a trave, a viga do nosso olho. Estamos aqui para sermos tratados pelo Senhor. E nós estamos pedindo, nós estamos buscando, nós estamos batendo. Muda a nossa vida, nos ajuda a caminhar pelo caminho estreito. Não nos deixa ser enganado pelos falsos mestres. Não nos deixa ser levado pelo engano de que simplesmente o dizer Senhor, Senhor nos salvará. Precisamos da Tua vida,
Precisamos da tua vida. Precisamos da tua vida. Abençoe a cada um dos meus irmãos que aqui à frente vieram em busca de vida. Eles querem vida. Eles querem vida. Reparta conosco mais e mais de ti. Esvazia-nos de nós mesmos e encontre espaço para nos encher mais e mais de ti. Vai nos enchendo, vai nos inundando, vai nos lavando, vai nos purificando de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Arranca as mazelas, arranca as impurezas, arranca a maldade, arranca o orgulho, arranca a vaidade, arranca, limpa, 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 de dentro para fora. Corações puros. Nesta manhã que começaste a fazer uma grande obra, continue encontrando espaço, falando conosco. Para a glória, honra e louvor do teu nome, nós oramos no nome de Jesus. Não feche o coração. O Espírito Santo começou a abrir o seu coração. Mais palavra vai entrar aí, mais palavra. Nós precisamos ouvir mais e vamos ouvir mais.